Boa noite a todos, graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores de luz. Que essas energias curadoras cheguem a cada um de nós que se encontra aqui, cheguem aos nossos familiares, cheguem aos filhos também desencarnados, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, Hoje vamos ter a palestra, da mentora Dora sobre o poder da escolha, Graças a Deus. Vamos fazer a leitura, a abertura, a leitura do Evangelho, é da mentora Mônica Vera. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem que o outro expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Questão muito grave é essa e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do seu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. O devotamento é sério, socorre-se um inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade a um malfeitor em suma. Julgai-se que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? Talvez, a toda a sua vida passada, imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos da vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir-lhe a ser terrível. Lançai-vos, então, ó homens, lançai-vos a todos a que a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-vos de sua condenação. E talvez esse homem que teria aborrido a blasfêmia se atirará dos vossos braços. Todavia, não tendes o que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, portanto, salvando. Obedeceis a voz do coração, que vos diz: pode salvá-los, salva-o. Graças a Deus. Essa leitura, já saiu várias vezes, tanto aqui nas quintas luas como nas terceiras luas, que é uma leitura de modo geral para trazer ensinamentos, onde diz que deve-se arriscar a vida para salvar um malfeitor, até porque não é nosso dever fazer o julgamento desse malfeitor. É um julgamento que ocorre depois da passagem. Sendo assim, devemos sempre salvar, justamente porque não é nosso papel em terra julgar. Nosso papel aqui é salvar quantas vidas nós conseguimos. Graças a Deus. Palestra agora da mentora Dora, sobre o poder da escolha. Boa noite a todos. Boa noite.
poder da escolha. Se há algo do qual podemos afirmar que fazemos o tempo todo em nossas vidas, são as escolhas. Escolhas essas que vêm moldando os caminhos da humanidade, desenhando a trajetória dos homens. Possuímos uma propriedade divina que nos diferencia das demais criaturas do homem, que é o poder de decidir pela razão. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre arbítrio. Portanto, as escolhas que fazemos são frutos desse livre arbítrio. Muitas delas acontecem depois de muitos refletirmos. Outras se darão sem muitos pensar, de forma imediatista, dadas à emoção do momento. Nas decisões, o homem encontra nas experiências adquiridas do ontem e do hoje o que mais se adequará às situações que enfrentará, para escolher o que melhor lhe convém. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não, pois quem somos livres para agirmos como bem quisermos? Pois, se tem a liberdade de pensar, tenha de agir. E, consequentemente, somos responsáveis pelo bem ou mal que plantamos. Escolhas acertadas ou equivocadas refletem o grau de consonância que as criaturas têm quanto à lei de amor. Elas são os resultados do que cada indivíduo compreendeu e absorveu dessa lei. E pelos atos praticados, os tesouros maiorais se revelam. E essa liberdade de escolha tem fomentado o resultado do que existimos hoje em dia. Influenciemos o ambiente e as pessoas. Os nossos exemplos dizem muito do que guardamos no coração. As nossas escolhas dizem muito sobre os valores morais que possuímos. Deus deixa o homem a escolher o caminho, porque se fôssemos destituídos do livre-arbítrio, não conheceríamos os méritos do bem praticado e muito menos nos sentiríamos responsáveis pelo mal feito. Portanto, as nossas escolhas guardam em si um grande potencial transformador. Quando estamos em dúvidas sobre o que decidir e nos questionamos sobre qual será a melhor escolha, qual será seu impacto sobre as coisas e sobre as pessoas, Jesus, em sua humildade, pela sua humilde passagem pela terra, nos deixou o recurso da prece divina, luz de interlocução da criatura do Criador. Por nossa vontade, podemos rogar a Deus, ao auxílio dos bons espíritos, nas horas decisivas. Por essa razão, devemos confiar nas instruções dos espíritos de que Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo e um socorro jamais recusado quando é pedido com sinceridade. Vem nos explicar um pouquinho sobre as escolhas e que as escolhas são, a gente tem esse poder de escolher, só que até aí a gente pode escolher o certo ou o errado. Tudo isso é o poder que a gente tem. O Criador deu a gente esse livre-arbítrio, como fala, para a gente ter esse poder de escolher. A gente é livre para escolher, mas aí você tem que pensar em cada escolha que você vai fazer, pensar bastante, porque vem as consequências. Todas as escolhas têm as consequências. Pode ser as escolhas boas ou as maus escolhas. Cada você vai ter consequência ali, né? Você vai colher. É tipo, você colhe o que planta. Se você fazer uma escolha boa, vai vir bons resultados. Se for mal, certamente não vai ser tão bom resultado assim, né? Então, por isso que devemos pensar bastante, igual estou falando aqui, para a gente fazer preces, né? Pensar muito antes de escolher. Às
vezes, fala também, às vezes a gente pensa para escolher. Às vezes a gente já no auge, assim, do falar, eu quero isso. Nem pensamos, não paramos de pensar. De repente, quando a gente vai ver, nossa, eu deveria ter pensado, porque essa escolha que eu fiz não foi tão boa. Mas você tem ainda essa chance, se você tem o livre-arbítrio para, se não foi muito boa, você pode consertar ali. Você vai agir com essa consequência que teve, você vai passar por isso e vai falar, hoje eu fiz essa escolha, não foi muito boa, então o povo vai ter chance de fazer melhor. Vou pensar agora, vou fazer uma escolha melhor, porque essa não deu bons resultados, né? Então vamos procurar uma que dá bom resultado. Em todos os momentos do nosso dia, eles estão a escolher entre uma coisa ou outra. Escolhendo entre acordar e ficar mais um pouco na cama, entre tomar café ou sem leite, ou simplesmente não tomar café, entre ir a pé de ônibus, ou de carro para o trabalho. Enfim, diariamente estamos fazendo escolha tão corriqueiras que nem nos damos conta. Cada escolha que fazemos tem o poder de interferir mais ou menos na nossa vida. Até as más corriqueiras, por exemplo, você pode escolher ir de ônibus ao trabalho em vez de ir a pé. Isso faz chegar mais rápido. Todavia, se você tiver uma vida muito sedentária, caminhar certamente fará bem à sua saúde. Ir de ônibus é menos confortável, porém mais barato. Ir de carro é mais confortável, porém o custo é muito mais caro. Até a gente fala, nem para pensar que isso é uma escolha que a gente faz, né? Mas até isso, para você acorda, o que eu vou fazer hoje? Vou tomar um café, aí eu não vou tomar café. Até isso é uma escolha que a gente tem que fazer, é uma escolha que a gente procura. Às vezes a gente fala assim, se eu vou tomar um café, eu vou escolher tomar um café, mas não vai me fazer muito bem. Mas eu vou tomar essa decisão, vou tomar mesmo assim. É uma escolha mal feita que você fez, né? Você está sabendo que não vai se sentir muito bem, e mesmo assim você fez aquela escolha. Mas às vezes a gente nem para pensar que é uma escolha que a gente faz no dia a dia. A gente acorda e põe levando a vida assim, sem saber que tudo, desde quando a gente acorda, aí a gente começa a fazer as nossas escolhas. E às vezes a gente pensa que fazemos boas escolhas e talvez nem tão boas assim. A vida é feita de escolhas. Faça a escolha certa. Quando tomamos uma decisão, embora não percebemos, colocamos nela o nosso desejo, limites e vícios, nossas tendências, concupiscências e virtudes, enfim, nossas decisões revelam que, de fato, somos. Qual a consequência de uma escolha errada? O pior é que, quando colocamos o nosso eu no foco das nossas decisões, dificilmente acertamos. Quando escolhemos beneficiar o nosso eu, existe uma probabilidade muito grande de estarmos entrando num poço sem fim, porque o fruto de uma escolha errada é o sofrimento. Veja se não estou certo. Quando a moça ou o rapaz escolhe um futuro conjugo baseado unicamente em atributos físicos, status sociais ou pelo dinheiro que ele ou ela possui, provavelmente essa pessoa terá um casamento infeliz, que poderá terminar em uma traição ou um divórcio. O mesmo acontece quando o namoro é baseado em festas e fins de semana de agir, sem diálogo, sem conhecimento. O peso das nossas escolhas, quando um jovem escolhe a vida sexual antes do casamento de maneira irresponsável, qual o fruto dessa escolha? Provavelmente um filho indesejado ou, para muitos, uma AIDS. Quando um pai de família escolhe deixar a esposa para aventurar com uma moça mais nova, qual
qual a consequência dessa escolha? Uma esposa machucada, filhos decepcionados. E certamente esse próprio pai lá na frente, frustrado, desejoso de voltar para a família, porém sem o acolhimento dos filhos e da própria esposa. Quando alguém escolhe o caminho do prazer sem limites, da droga, do vício, quais os frutos que essa pessoa colhe? Tenho visto ao longo desse tempo muitos jovens desejosos de sair do vício, sofrendo muito para se libertar. E mesmo aqueles que persistem nessa vida são pessoas sem brilho, sem vida, sem perspectiva. É hora de se decidir. A arte de decidir, como numa batalha, toma a decisão de confiar no amor de Deus. Deus não poderia escolher outra pessoa, Ele quis você. Veja, não estou aqui recriminando nem apontando os pecados de ninguém. Só estou mostrando qual a consciência de uma escolha errada, para que na próxima decisão que você tiver de tomar na sua vida, você possa fazer escolhas mais corretas. A razão precisa sempre nos guiar. Estou aqui falando sobre as escolhas. Às vezes, igual falou aqui, realmente a gente não está querendo nem julgar, nem falar que não, eu estou falando aqui, eu não errei, eu não vou errar, não existe isso. Nós estamos aqui para aprender e todos os dias as escolhas nossas, às vezes a gente escolhe fazemos escolhas que não sejam acertadas, a gente erra para todos os momentos. Mas então a gente está aqui para quê? Para aprender, para a gente aprender a errar menos, né? Aprender com nossos erros. Se você fez uma escolha, não deu certo, está errado, você fala, nossa, eu sofri tanto com essa escolha, então por que amanhã eu vou fazer a mesma escolha, eu vou no mesmo nível? Aquela escolha que eu fiz não foi boa, deu errado, então hoje eu estou aqui, eu tenho a chance, o Criador me deu a oportunidade de mudar, né? De aprender, de evoluir, de mudar, então hoje eu vou mudar. Minha escolha hoje vai ser diferente, eu vou pensar, eu vou fazer uma prece, eu vou pedir ajuda para os mentores, né, Cristo, para que Ele me dê força, para que eu possa fazer uma escolha boa, uma escolha melhor. Não que a gente nunca vai aceitar todas, sempre vai ter os erros, porque é com os erros que a gente se aprende. E a gente às vezes se erra ali, se levanta mais forte e fala, é para você aprender. Isso não é questão para você desanimar, para você falar, fiz essa escolha errada, não quero fazer mais nada, eu não está certo para mim. Não, se você fez uma escolha errada hoje, deu errado hoje, então amanhã pensa e faça melhor, porque vai dar certo. Não é para desanimar, é para você sair mais forte, para a gente ter mais força nisso. A razão precisa sempre nos guiar. Certa vez eu vi um padre amigo meu, que mexeu muito comigo. Disse algo que mexeu muito comigo. E até hoje é um norte para mim. Para tomar decisões acertadas, você precisa colocar seus sentimentos abaixo da razão, pois não se decide nada com base em sentimentos. Depois coloque a razão abaixo da palavra de Deus, pois a ela é vida por fim. Põe a palavra abaixo da voz do Espírito, pois ele guia os nossos passos. Nada se decide sem Deus. Você pode até resolver sua vida sem Deus, porque se Ele lhe deu o livre-arbítrio, quem sou eu para obrigá-lo? Porém, na minha terra, há um ditado que diz: cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça. Se você já fez escolhas erradas na vida, sabe do que eu estou falando. Se você já sofreu tanto na vida e hoje tem medo de fazer novas escolhas, você também sabe o que estou dizendo. Ninguém quer errar novamente. Eu não quero errar. E sei que você também não. Portanto, tomemos como base o que o Senhor nos ensina e seremos felizes. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mesmo que as escolhas indicadas por Jesus sejam aparentemente sofridas, em nada se compara ao sofrimento que você teria se seguisse o caminho do seu próprio sentimento. Por exemplo,
não, mesmo que ele abandone, se a moça tiver que acabar esse namoro para fazer o que Jesus e sua igreja indica, mesmo sofrendo, sofrerá menos do que se resolvesse se entregar a esse rapaz. Lá na frente ele poderá deixá-la, ou ela pode engravidar. Entende o que eu digo? Esteja atento às suas decisões e coloque sempre Jesus e seus ensinamentos no meio delas. Agindo assim, você nunca errará. Graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus. Então aqui está falando para a gente prestar bem atenção nas nossas escolhas, porque às vezes, é igual eu já te disse, né? Às vezes a gente não pensa e fazemos as escolhas erradas. E Deus deixou para a gente o livre-arbítrio, é igual fala, o livre-arbítrio, causa e efeitos, e como essa aqui das escolhas, são quase as mesmas, né? Quase as mesmas, uma leva a outra, né? Porque Deus deixou o livre-arbítrio para você escolher. E você tem o poder de escolher, o poder da escolha, né? Deus deixou para você escolher, você tem o poder de escolher. A causa e o efeito depende das suas escolhas. As suas escolhas que você fizer ali, você vai ter a causa e o efeito das consequências, né? Das suas escolhas. São boas ou não são boas, aí você vai ter de arcar com essas consequências. Então, aí a gente pede muito isso a gente está fazendo para a gente aprender mais, entender mais sobre isso e tentar fazer o melhor que a gente pode, né? É bom que a gente tenha essa chance assim, de estudar, de poder ler, de poder pegar o Evangelho, você poder ler, você poder entender um pouquinho a palavra, entender o que o Cristo vem a nos dizer, porque é muito importante quando a gente tem essa oportunidade de a gente poder aprender aquilo e ter essa oportunidade de aprender e escolher o que é certo. Falar isso para minha vida não está dando certo, então vou mudar. A gente tem o tempo, vamos ver bem isso que a gente tem, né? A gente está aqui para a gente poder evoluir, para a gente poder mudar de vida, para a gente tornar-se uma pessoa melhor. Para quando a gente for, a gente falar, não, eu fiz o melhor de mim, eu dei o melhor de mim. Então, a gente tem essa chance, tem essa oportunidade. Às vezes a gente desperdiça muito essa oportunidade. Igual falou aqui que a gente vai para as festas, né? Tem coisas, tem hora que a gente vai, chega lá, a gente faz umas escolhas lá que a gente nem sabe por que a gente fez isso, essas escolhas, nesses bares, nessas festas, nesses bebedeiros lá. A gente bebe, de repente, quando a gente vê no outro dia, meu Deus, o que eu fiz? Eu nem vi o que eu fiz. Não deveria ter feito, né? Aí depois. Então, por que não pensar antes, né? Antes de ir, tem um convite ali, eu vou fazer isso, vou pensar, eu te dou a resposta mais tarde. Vou pensar um pouco se isso vai ser bom para mim, se isso não, a consequência amanhã vai ser a melhor, ou se vai ser pior, mas a gente tem essa chance. A gente só precisa pôr em prática os pensamentos da gente e pensar antes de fazer. O que eu fiz? O que é o poder da escolha? Quando fazemos nossas escolhas, nós tornamos autorresponsável pelo
que acontece em nossas vidas. Somos protagonistas e deixamos de ser refém das circunstâncias. É ter consciência de que haverá situações positivas e também negativas no decorrer da nossa jornada. Esse é o grande aprendizado. Eu estava falando aqui, né, que a gente tem esse poder de escolher. Então, aí cabe na gente pensar o que a gente quer. Você vai escolher o melhor, você vai pensar, será que vai dar certo comigo? Será que vou pensar direito? Não vou. E mesmo que de repente você pensar muito, se for, não deu tão certo, mas aí você faz uma prece, não desanima, né? Porque pelo menos você pensou ali e falou assim, não, mas dessa vez não deu certo, mas eu fiz o que eu achei que ia dar certo, não deu, mas vou fazer melhor na próxima. Esse aqui hoje foi para mim aprender, a próxima vai ser melhor. Para que servem as escolhas? As escolhas que fazemos são responsáveis por nos trazer onde estamos hoje, boas ou mal, boas ou não, mas elas servem como aprendizado para fortalecer nossas decisões futuras. Quando optamos por não fazer escolhas, quando abrimos mão das escolhas, na verdade estamos fazendo uma opção, a de não escolher. A gente tem esse poder de fazer nossas escolhas. Quando a gente agimos sem escolher, sem pensar nisso, só agir sem fazer nada, vai desse jeito mesmo. Está indo, vão levando assim, né? E não fazendo as escolhas, tudo não vai dar certo. Vai dando tudo errado, vai dando tudo errado. Por isso que a gente tem esse livre-arbítrio, então vamos pensar certo. Vamos escolher, vamos pensar, vamos fazer as nossas escolhas certas, porque sem escolher não vai dar certo. Fazemos carreira. Porque temos liberdade de escolhas. Quando fazemos as escolhas de viver de acordo com o plano de Deus, fortalecemos nosso livre-arbítrio. Escolha certa aumenta nossa capacidade de fazer mais escolhas certas. Ao obedecermos a cada um dos mandamentos do Pai, aumentamos nossa sabedoria e firmeza de caráter. Nossa fé também aumenta. Porque as escolhas determinam. As nossas escolhas determinam a nossa realidade futura. Portanto, é fundamental saber as razões pelas quais pautamos as nossas decisões. Ter consciência do que realmente possui valor para as nossas vidas. O que Jesus fala sobre as escolhas? O Senhor deixa claro que, como o céu e a terra que você vê durante todos os dias da sua vida, assim é a sua promessa. Quando ele diz, escolha a vida para que vivas. Jesus disse que a escolha certa leva a vida, uma vida abundante. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Então aqui Cristo veio para nos ensinar, né, para a gente escolher a vida, escolher viver. Porque tem muita gente que faz as escolhas não tão boas, que acaba só se destruindo, né? É igual falou aqui de vícios, de drogas, de bebidas. Você vai só acabando com a sua vida. Que vida? Você não vai ter vida. Às vezes tem muita gente que fala assim, que vida, eu nem estou vivendo, que vida é essa que eu estou levando? Mas você fez aquela escolha. Você fez a escolha de não viver. Porque você está se destruindo, né? Procurando a coisa errada, a coisa ruim para vocês, é para destruir. Então você escolheu não viver. Então o Cristo deixou para a gente, escolha viver. Escolha cuidar de você, cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, e você precisa ter cuidados, né? Fazer uma coisa boa, viver com alegria, procurar as famílias, viver em harmonia com a família, com amigos, viver uma alegria aqui. É isso que o Cristo quer pra gente. Fazemos as escolhas certas. Viver a vida com alegria, com abundância. Eu gostaria que a minha cultura falasse um pouco pra gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a escolha. A escolha, todos os dias, né, as
pequenas decisões que tomamos são uma escolha. Por exemplo, você às vezes escolhe uma veste, né? Então, essa já é uma escolha, mas é uma escolha diária, né? Sem pressão. É uma escolha que às vezes você acha que você não mudou nada, mas você mudou tudo, né? Então, a partir do momento que você comece a tomar essas pequenas decisões com amor, com carinho, né? Com seu querer, né? Tudo muda. Mas a partir do momento que você é forçado a fazer uma escolha e você começa a copiar do outro, já não é bom. Por quê? Cada um de nós tem a nossa missão terrena. Cada um de nós necessita das nossas escolhas, né? Para quê? Para nós evoluir, para nos sentir mais felizes, para nos sentir mais preparada. Então, o que acontece? Muitas vezes, fazemos as nossas escolhas com influência do outro e não vai dar certo. Vai o quê? Nos frustrar. Por quê? Essas escolhas, por exemplo, vamos dar um exemplo. O que nós fazemos hoje, refletimos amanhã. Então, é preciso fazer o nosso melhor papel, não é isso? Quando você estiver dúvida, quando você se sentir inseguro, primeiro o que é preciso? Faça uma prece. Eleve seu coração, eleve seu amor, né? Ao Criador, aos mentores que lhe acompanham. Pede essa orientação a vocês para tomar a melhor escolha. Quando a gente nos diz isso, porque muitas vezes essas escolhas que nós fazemos hoje, né? Por exemplo, não importa, eu vou tomar essa decisão. E às vezes você vai tomar uma decisão com emoção. É só aquele momento. E você acha que vai ser tudo para você. E de repente, quando você começa a viver essa emoção, você vai ver que é o quê? Você fez uma escolha errada. E aí o que acontece? Vai trazer o quê? A frustração. Vai trazer o quê? A infelicidade. Porque muitas vezes essa emoção é no momento. É o que você quer agora. E às vezes você toma as decisões para o futuro. Né? Então é preciso ter muita calma, né? Muita sabedoria. E às vezes também tomamos decisões chateadas. E o que a gente vai fazer? Não, vou resolver a minha parte. O outro não importa. Só que aí, por exemplo, essa decisão que você acha que o outro não importa, que você não importou, uma decisão sua vai refletir depois voltando a você. Por quê? Tudo que plantamos, precisamos nós colher. Então não esqueça disso. Comece a ter certeza do que quer. A primeira coisa vai me fazer bem se eu tomar essa decisão? A resposta precisa ser sim ou não, favorável a você. Porque a partir do momento que não seja favorável a você, você vai viver frustrado. Você vai viver o quê? Infeliz. Então, precisamos fazer o nosso melhor. E às vezes você vai me perguntar muito, mas e aí? Qual é a melhor escolha? Você precisa escolher a melhor escolha para você. Por exemplo, eu posso até dizer, eu posso lhe falar, mas às vezes o que eu vou ver, o que eu vou sentir vai ser diferente de você. A revolução terrena é diferente. Então, o que é preciso? Muitas vezes não é sempre em busca dos acertos, mas é preciso acertar mais e errar menos. Justamente para quê? Para essa colheita, para vocês não se sentirem abandonados. Né? Quando a gente diz isso, por exemplo, vou dar o exemplo de uma jovem. Né? E essa jovem, ela diz o seguinte, é um espírito, está aqui presente, é dessas terras, e ela diz, olha para você ver, a primeira decisão que eu escolhi, eu queria muito ser mãe. Eu queria muito ser mãe. E ela escolheu, né, o pai dessa criança, um pai que não tinha os cuidados nem com ela, nem com as crianças. E o que ela o que ela precisou fazer? Deixar o seu lar para buscar o alimento, né? E ela fala com dor, porque ela desencarnou e deixou 3 crianças, né? Então, quando ela diz isso,
o que nos lembra neste momento? Que as escolhas que ela fez não foi favorável a ela. E aí, de repente, o que aconteceu? Essas crianças ficaram sem proteção. Por quê? Precisava ir ao encontro dos alimentos. Então, essa criança, o quê? Não recebeu o amor do pai, não recebeu o amor da mãe, porque precisava estar ausente. Então, pensem vocês. Quando vocês for fazer a sua escolha, pensem no futuro de vocês. Não pensem na emoção, no momento que está vivendo. Porque muitas vezes traz esse sofrimento àqueles, né, inocentes, que às vezes vai pagar pelo erro, o seu erro, né? Então, olha para você ver sobre essa filha que se encontra aqui. Aí o que ela nos diz? Vivi momentos terrenos com muita pressão. Por quê? Porque na verdade ela se entregou numa emoção. E ela, como ela diz, né, foi o príncipe, né, do cavalo branco que eu escolhi. Mas de repente eu escolhi só o cavalo branco. O príncipe não existia. Então olha para você ver a situação, olha para você ver como é a situação. Então é preciso que vamos nos acolher, vamos nos amar, vamos, como diz, nos preparar para nós tornar melhor para nós, para os outros que estão junto de nós, né? Então, graças a Deus neste momento, eu quero que vocês elevem seus pensamentos ao universo, né? Com toda essa grandeza dessa luz divina chegando a cada um de nós, a esses filhos, né, que estão em casa, que essas energias também curadoras possam trazer todo o conforto, toda a sabedoria a eles, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus neste momento. Vamos pedir essa cura a esses filhos necessitados, esses filhos que estão aos nossos lares, que precisam dessa luz divina. Que essa luz divina chegue a esses filhos enfermos. E graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Eu agradeço por essa grande oportunidade de estar aqui, né? Recebendo a cada um de vocês com muito amor, com muito carinho, com muito acolhimento, né? Que essas energias cheguem aos seus familiares, chegam nos lares de vocês, e graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Eu sinto, como me disse, né? É muito grandioso estar aqui, a cada dia, a cada lua, recebendo cada um de vocês. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Agradeço todos os mentores de luz que estão aqui presentes. Agradeço, né, aos filhos que estão aqui, os médios, né, que estão aqui, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos escolher uma leitura, né, para a mentora Helena, viu, mentora? Que você possa fazer a sua leitura para cada um desses filhos que
estão aqui nesse dia de hoje. É uma homenagem, né? Essas mães guerreiras, né? Estão aqui conosco nesse dia de hoje. E essas energias possam chegar aos seus familiares, nos lares de vocês, e cheguem a cada dia nos trazendo toda essa certeza de dias melhores. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Sim. Posso fazer a seguinte coisa. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos que estão Boa presentes. noite. Boa noite a vocês que são, né, hoje nos assistem. Boa noite aqui, né? Fala comigo. Se aparecer um obstáculo, é preciso ultrapassá-lo. Nem pense em desistir. Aquele que não consegue suportar as dificuldades não vive para saber o que são facilidades. Não existe nada pior do que perder para si mesmo. Isso traz frustração e tristeza. Existem pessoas assim, não têm ânimo para nada. O medo é sua melhor companhia e desistem antes de tentar. Os rios só conseguem chegar ao mar porque contornam e superam enormes obstáculos. Quanto maior for o rio, maiores também terão sido as barreiras. Assim somos nós. Se formos grandes, se conseguirmos chegar ao topo, é porque ultrapassamos os grandes obstáculos que ficam pelo caminho. Somos testados todos os dias. Só avançam aqueles que estão dispostos a enfrentar as adversidades e têm fé para superá-las. A vida nos desafia com as dificuldades e nos dá a opção. Podemos ser um grande rio denso e caudaloso, que superou um a um os obstáculos do percurso, ou então um pequeno riacho cuja maior dificuldade é contornar pequenos desvios e acabar, por fim, engolido por um rio maior. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, essa leitura está bem explicada, né, para nós. Então, para a gente nunca desanimar diante dos obstáculos, né? Quanto maior for o obstáculo que você conseguir superar, maior será essa vitória, né? Então, principalmente para as mães, né, que todos os dias são desafiadas aí com os obstáculos, né? Muitas dificuldades, então não desanime diante de nenhum obstáculo, né? Crie seus filhos da melhor forma possível, leve todo o amor, né? Ensine eles o caminho que o Criador deixou, né? E com certeza vocês terão filhos maravilhosos. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecendo a todos que estiveram aqui hoje, que acompanharam a palestra, né? Agradeço também a quem esteve nos assistindo aí, que compareceu, né, para assistir a gente daqui. Peço para continuarem dessa maneira que estão aí, né, compartilhando e curtindo o vídeo, né, e se inscrevendo também no canal. Mas agradeço